Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para você me conhece, é o professor Alex. Hoje estou trazendo aqui nossa querida Suzana Soares. Tudo bem, Suzana? Olá, Alex. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Que bom. Suzana é professora e ela domina bastante sobre ozonioterapia. Inclusive, eu até falei hoje da aula da sua recuperação que você teve com o seu paciente. E ela vai Legal. trazer aqui para a gente um pouquinho da experiência dela em relação à ozonioterapia. Suzana, fala aí o que é ozonioterapia para o paciente, o dentista, o aluno que está assistindo esse vídeo, ficar um pouquinho mais por dentro. Então, é uma terapia integrativa, né, que é abordada e praticada por diversos profissionais da área da saúde, que utiliza-se de uma mistura gasosa, né? Oxigênio medicinal e ozônio. Essa mistura gasosa é que vai trazer basicamente duas respostas para o nosso tratamento, que é o poder germicida e de estimulação ali do sistema imunológico. Então, basicamente é isso que é a terapia de ozônio. Suzana vai mostrar aqui uma aula para a gente, você vai ficar mais informado. Vamos lá? Vamos sim. Vamos falar um pouquinho hoje da ozonioterapia, tá? Eu trouxe como um tema aqui a ozonioterapia contribuindo para uma odontologia mais integrativa. Então, para quem não me conhece, eu sou Suzana Soares, sou dentista, periodontista, trabalho muito com a parte da integrativa, com a ozonioterapia, a termografia. Estou iniciando também agora a terapia neural e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ozonioterapia. Então vamos lá. Muita gente acha que a ozonioterapia, depois que conhece, se encanta muito, é a solução para todos os problemas. Então acham que vai pegar o ozônio, vai colocar ali no frasquinho e vai levar para casa. Vai resolver absolutamente todos os problemas da sua vida. E não é bem assim. A proposta é a gente falar de forma simples, mas de forma embasada, com os pés no chão, de uma ozonioterapia séria. Até porque a gente vai ver que tem características da ozonioterapia. Entenda, quando a gente fala de ozonioterapia, sempre traga na memória que é uma mistura gasosa, na verdade. Eu não tenho só ozônio ali, eu tenho oxigênio medicinal mais ozônio. Então, uma das suas características é justamente a instabilidade. Então, isso quer dizer que eu não vou conseguir pegar o ozônio, a mistura gasosa ali, colocar no frasquinho, levar para o paciente, ele ficar ali por dias, meses, na mão. Então, isso é inviável. Então, basicamente, de forma resumida, o que a gente pode trazer aí de benefício da ozonioterapia são basicamente essas duas características fortes aí, que é o poder germicida, né? Então, isso é muito legal, porque eu tenho uma substância que vai agir sobre vírus, bactérias e fungos. Ainda hoje não se sabe na literatura um micro-organismo que seja resistente ao ozônio. Só que tudo vai depender da dose, né? Então a gente vai falar bastante coisa aí a respeito da dose. E por outro lado, a gente também tem um efeito ali no organismo do ser humano de um modo geral, que tem a parte da estimulação do sistema imunológico do paciente. Então, a ozonioterapia, ela trabalha muito no sistema de hormese. Que é isso, Suzana? Eu ouço falar do ozônio, mas com algo tóxico. Então, como é que uma substância tóxica pode trazer benefícios para o corpo, para o organismo? Então, teve essa postagem aí do João Jackson Duarte, de 2020, que é algo recente, né, mas trazendo de forma extremamente atual o conceito da hormese, aparentemente uma substância tóxica utilizada de forma controlada e em pequenas doses, a gente tem efeitos benéficos, que é justamente a proposta da ozonioterapia, principalmente a ozonioterapia sistêmica. Olha aqui embaixo, dependendo da dose ou do tempo, né, a gente tem ali efeitos positivos ou negativos. E na ozonioterapia, principalmente a dose, que aí a gente tem a junção, né, de duas grandezas para obter a dose, que é a concentração versus o volume, isso vai estar diretamente relacionado aí aos meus benefícios obtidos através da técnica. Eu quero que vocês entendam e levem na memória, né, que embora seja aparentemente uma substância tóxica, ela trabalha de forma extremamente controlada e transitória. Então, a ozonioterapia, aquela mistura gasosa, vai levar um estresse oxidativo ali, só que de forma controlada e também de forma transitória. Então, isso no nosso organismo vai gerar uma otimização dos níveis aí
de antioxidantes no corpo. Então, vai estimular a cadeia antioxidante, que está diretamente relacionada à saúde, né? Ao aumento da performance ali daquele indivíduo de um modo geral, certo? Então, o que a gente observa? Que a ozonioterapia, ela tem indicação em mais de 200 doenças. Por quê? Ora, a grande maioria das doenças, elas estão relacionadas mínima ou maximamente a um processo inflamatório. E a gente vai ver que a ozonioterapia, ela trabalha na modulação desse processo inflamatório. Ou então está atrelada a bactérias ou germes de um modo geral, mas principalmente aqueles que não gostam de oxigênio. Com a ozonioterapia, a gente tem uma oxigenação tecidual. Então, a gente gera aí uma diminuição dessas bactérias patogênicas, principalmente na nossa área, né? Puxando um pouquinho a sardinha, né, Alex? Na periodontia, a maior parte das doenças causadas na periodontia são por bactérias periodontopatogênicas, que são bactérias que não gostam de oxigênio, basicamente. E aí, algo muito importante que é preciso a gente falar, a eficácia da terapia em si, ela depende de algumas coisas. Quais são essas coisas? A frequência de aplicação, a dose utilizada, então a concentração versus volume, e o terreno biológico do paciente, ou seja, como é que está o organismo daquele paciente. Esse slide é bem bacana porque ele traz uma publicação recente do Dr. Thomas, né, evidenciando aí o antes e depois de um paciente pós ozonioterapia sistêmica via retal. Então, esse paciente, após uma insuflação retal, ele teve uma melhora aí no comportamento das hemácias. Então, o que a gente vê em cima, né, nessa imagem superior? As hemácias, elas todas juntinhas. Então, a gente vê um conglomerado de hemácias, de um modo geral. Aonde é que a gente observa muito esse conglomerado de hemácias? Em pacientes com doença crônica, pacientes com coagulopatias, pacientes do COVID. Muitos pacientes, uma consequência da COVID foi justamente as coagulopatias, né? Que a gente observa muito essas hemácias muito juntinhas. Então, é muito fácil da gente pensar, poxa, se essas hemácias estão todas juntas, eu tenho ali um bolo, falando bem simples, de hemácia, e tem um lumen bem pequeno de um vaso, para elas passarem todas juntinhas vai ser muito mais difícil do que se elas estiverem separadas. Esse conglomerado, né, que a gente chama aí de rolô das células, das hemácias de um modo geral, é causado por uma despolarização celular. Isso quer dizer que o que era para estar fora está dentro, e o que era para estar dentro está fora. Aí eu estou falando basicamente da bomba de sódio e potássio. Com a ozonioterapia sistêmica, a gente vai buscar a repolarização disso. O que é para estar fora, vai para fora, e o que é para estar dentro, vai entrar. Então, a gente tem uma repolarização celular que causa o afastamento das hemácias de um modo geral, e isso favorece aí uma melhor circulação do paciente. A imagem de baixo. Então, observe que em cima está tudo enrolado como se fossem várias minhocas, tá? Aí eu tenho o rolô, que é um englomerado de hemácias, e embaixo eu tenho essas hemácias mais afastadas. Suzana, a gente consegue afastá-las ainda mais? Sim. Então, isso aí foi no momento, minutos após a insuflação retal de um paciente. Então, é um resultado muito bacana. Então, para que eu consiga isso, principalmente diante de um paciente crônico, eu vou obter esse resultado, mas eu preciso que ele perdure. Então, por isso que eu preciso também da questão da frequência, não só da dose. Então, a depender do que eu esteja tratando, eu preciso que esse paciente seja visto mais vezes, entende? Entendo. Então, além basicamente lá do que a gente viu, dos benefícios, né, eu trouxe logo no início de forma muito resumida o poder germicida, aonde eu estou querendo matar bicho, independente se é bactérias, vírus ou fungo, e a estimulação, né, do sistema imunológico, que vem aí a parte de biocompatibilidade do ozônio. E dentro dessa estimulação do sistema imunológico, aí eu tenho a ativação da cadeia antioxidante, a melhora da circulação daquele paciente, eu tenho uma modulação do processo inflamatório, então automaticamente eu estou aí lidando também com o alívio da dor do paciente. E o fato da gente trabalhar com a terapia, uma mistura das ozônio de oxigênio e ozônio, automaticamente fica fácil a gente entender que a gente também naquele tecido tem um aumento aí da oxigenação tecidual. Mas
Eu vou voltar nesse slide ainda. E aí vocês vão entender ainda mais o porquê que o ozônio, uma única mistura gasosa, vai trazer todos esses benefícios para a gente. Então, basicamente, de forma de apresentação, o que a gente tem aí são essas três na ozonioterapia, que é o gás, a água e o óleo. Nunca vi, Suzana, o que é isso? Como é que faz? Então, eu busquei trazer aqui para deixar de forma bem didática, né? A água e o gás, Perfeito. basicamente. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um cilindro de oxigênio medicinal, certo? A gente precisa de um gerador, que vai ser um gerador mais avançado. Hoje a gente tem um mais avançado ainda, que é a Ferrari da Filozon, que é o MedPlus One. E para fazer a água, a gente precisa de um dispositivo, que é o que está aqui do lado, que é a coluna. Como é que a gente vai estar trabalhando isso aí? Do outro lado aqui da tela, que está rodando o vídeo, é o MedPlus NX, é o modelo que eu tenho. Então, eu vou trazer aqui algumas marcas, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma delas. Então, para mim, a Suzana Soares, em termos de gerador, para mim, a Filozon, ela está à frente. Então, é a marca que eu indico. Então, do lado esquerdo, a gente está vendo aí uma coleta, então eu acoplo uma seringa no gerador e aperto o dispositivo que vai sair lá, vai dar para aquela seringa a mistura gasosa, ozônio, oxigênio. E a outra forma que ele mostrou é acoplando ali o dispositivo da coluna ao gerador de ozônio, que vai borbulhar a mistura gasosa na água. Lembrando que não é uma água simples, é a água mais pura possível. Na ozonioterapia, a gente basicamente preconiza 2 tipos de água. A água de osmose reversa, que é muito utilizada, por exemplo, nos laboratórios para a fabricação de medicamentos, por exemplo, e a água bidestilada, tá? A água de injeção estéril, que também é sinônimo, a água bidestilada. Hoje, o que a gente mais observa, pelo custo-benefício, é mais vantagem obter um filtro de osmose reversa. Porque, inclusive, essa água você vai poder estar alimentando a sua autoclave. Então, não precisa mais comprar água destilada. Então, é importante que a gente esteja trabalhando diante de uma ozonioterapia com as coisas mais puras possíveis. Por isso que eu busco ter um cilindro de oxigênio medicinal, porque eu quero ter certeza que aquela mistura que eu estou levando para o meu paciente ou para a água é uma mistura única e exclusivamente de O2 mais O3. Então, o oxigênio que está aqui dentro desse cilindro, ele vai entrar no gerador, o gerador vai disparar descargas elétricas e a gente vai coletar nesse dispositivo, a gente vai colocar a seringa aí e vai colher a mistura gasosa, certo? Que é justamente o que vai passar aqui. Então, selecionamos qual é a concentração, acoplamos a seringa e apertamos o botão. E aí vai me dar a quantidade que eu quero estar utilizando no meu paciente. A outra forma é acoplar o dispositivo da coluna, selecionar a concentração e disparar o gerador aí, e vai ozonizar durante um tempo. Para a água, de antemão, eu adianto que normalmente a gente utiliza aí 5 minutos de ozonização da água de osmose reversa ou bidestilada. Por que 5 minutos? Porque já está comprovado por estudos. Então, eu posso deixar passar de 5 minutos? Pode, mas já vai ter tido uma saturação ali da água, onde você só vai estar gastando o seu oxigênio medicinal, você já não vai ter mais benefício. E aí, após os 5 minutos, você já tem uma água terapêutica, que na odontologia a gente pode utilizar de diversas formas. O bochecho para o paciente, então ao invés da clorexidina, por exemplo, 0,12, o paciente faz o bochecho com a água ozonizada. A água do equipo pode ser e deve, quem trabalha com ozonioterapia, deve abastecer o seu equipo com a água ozonizada. Irrigar a ferida cirúrgica com a água ozonizada. Você pode, inclusive, também estar fazendo toda a parte de degermação do rosto do paciente com essa água. Além dessas formas, né, de apresentação da ozonioterapia, o gás, a água e o óleo, então, entenda que essa ordem não foi colocada também por acaso. Né? A gente tem a questão de toda uma biodisponibilidade. A gente vai estar vendo que existem algumas características, dentre elas a instabilidade do ozônio,
que vai me ditar quanto tempo é que eu tenho para trabalhar. Então, o gás é onde eu tenho o menor tempo. Então, os estudos mostram que diante de uma sala refrigerada, trabalhando aí entre 22 graus, 23 mais ou menos, eu tenho 10 minutos para trabalhar com a mistura gasosa dentro daquela seringa. Eu vou para a água, se eu fabrico uma água pura, osmose reversa ou água destilada, quente, eu tenho uns 50 minutos. Se eu jogo essa água para a geladeira por 24 horas, em média, ali, eu trabalho com água gelada, eu tenho um tempo de uso aí de até 20 horas. Ao ponto que o óleo, eu tenho 1 ano. Essa característica de instabilidade, ela vai variar muito a depender da forma de apresentação que eu esteja usando. E isso eu preciso ter esse entendimento. Ô, Suzana, quando você bota o ar dentro da seringa, ele não foge da seringa, não? Ele é denso? Não, por causa da diferença de densidade. Então, inclusive, esse mesmo estudo que mostra para a gente que a gente tem um tempo médio de 10 minutos para trabalhando aqui, a segunda imagem traz uma seringa com a mistura gasosa sendo aplicada de forma paravertebral, então a gente trazendo isso para a parte da odontologia, a gente pode estar aplicando muito em pacientes com DTM, então toda essa região aqui de ATM, também na parte temporal de masseter, a gente pode estar fazendo essas pequenas aplicações aí com o gás, a mistura gasosa. E aí esse estudo que deu para a gente a segurança de estar trabalhando no intervalo médio de 10 minutos, também mostrou se eu seguro a seringa para cima ou para baixo, a mistura gasosa ali não sai. Já tem estudos bem legais trabalhando aí e evidenciando, trazendo a plausibilidade biológica da ozonioterapia. Uma das formas de aplicação eu trouxe aqui, que é a insuflação auricular, que a gente pode utilizar demais na odontologia. Então, um procedimento que o paciente ficou muito tempo com a boca aberta, por que não oxigenar essas vias aéreas superiores, né? Trazer essa circulação da mistura gasosa em toda essa parte do seio, dos seios maxilares, de um modo geral. E ainda, de quebra, ajudar o seu paciente que tem um problema de rinite e sinusite, integrar, pensar o paciente como um todo. Então, eu tenho alguns pacientes que relatam, inclusive, que a dor de cabeça diminuiu depois da inflamação auricular, e também se sentiu mais leve. Então, isso é um efeito que a gente observa em alguns pacientes, bem legal. Outra forma de aplicação é a aplicação local, através de agulhas. Então, a gente pode estar aplicando isso paravertebral, nas articulações, de um modo geral. O paciente com trismo, a gente tem um relaxamento da musculatura em minutos. Então, a gente causa aí benefícios para o paciente. A parte de analgesia também a gente consegue bastante com aplicações tópicas locais aí. Tem a parte sistêmica, onde a gente tem autoemo menor, autoemo maior e a insuflação retal. Então, essas são as 3 vias sistêmicas mais utilizadas. Então, essa autoemo menor consiste em colher na seringa 5 ml em média do gás ozônio, e aí eu vou para a veia do paciente e colho mais 5 ml de sangue, e eu agito, porque eu quero embolizar essas hemácias, e depois eu reinfundo isso no glúteo do paciente, normalmente, numa via intramuscular, normalmente é no glúteo. Então, isso funciona como autovacina, por exemplo. Então, observe aqui a seringa sem o ozônio, e a seringa com ozônio, como o sangue está muito mais vermelho, né? Está muito mais vivo. Por quê? Porque ele está oxigenado. Diferente da autoemo maior, onde eu não posso chacoalhar muito, porque eu não posso ter hemólise dessas hemácias. Então, ao misturar, retira-se uma quantidade maior de sangue do paciente e é misturado a bolsa, uma porção de ozônio também, de forma leve e delicada, para que não haja hemólise, e esse sangue é reinfundido no paciente. E a outra forma é a insuflação retal. Então, essas são as vias sistêmicas mais utilizadas. A insuflação retal, ela é maravilhosa, porque olha quem está aqui próximo, fígado. Então, a gente consegue, através da insuflação retal, não só o reequilíbrio ali intestinal, então favorece a questão de pacientes com desbiose, né? Mas também promove aí uma desintoxicação do fígado.
Então, aqueles pacientes que têm problemas no fígado e, consequentemente, também no rim, a gente consegue uma melhora desses órgãos como um todo. Por isso que a ozonioterapia é tão bem vista para pacientes crônicos, porque a gente tem aí uma melhora em todo esse sistema aí. Então, eu trago para vocês alguns conceitos básicos que a gente precisa entender dentro da ozonioterapia para que a gente tenha aqueles benefícios, né? Que eu resumi no poder germicida e no estímulo ao sistema imunológico, mas a gente viu que tem outros aí. Então, basicamente, o que eu preciso que vocês entendam é que o ozônio, essa mistura gasosa, ela é oxidante, é reativa e instável, tá? Instável por quê? Eu tenho o O3 que vai se transformar em pouco tempo em O2. Isso, a partir do momento que eu tenho 3 átomos e ele se transforma em 2, cadê o 1? Então, esse 1, ele vai fugir através de uma reação exotérmica, certo? E vai reagir com o que ele encontrou na frente. Então, por isso que ele é reativo. Então, essa instabilidade, esse retorno do O3 para o O2, que vai gerar um átomo solto, que o que ele encontrar, ele vai reagir, formando o quê? Subprodutos. Então, a gente viu que a questão da temperatura, ela é importante, porque numa temperatura mais baixa, eu consigo estabilizar um pouco mais o ozônio. Então, a água gelada dura até 20 horas, ao ponto que a água quente dura 50 minutos. Né? Trabalhando num ambiente refrigerado, o gás na seringa ele dura em média 10 minutos. Se eu trabalhar colher esse mesmo gás num ambiente quente, eu vou ter muito menos de 10 minutos. Outro ponto bem bacana é que nessa formação de subprodutos, a gente observa, que fala, os estudos mostram que o ozônio ele tem uma altíssima afinidade com o pH baixo. E na inflamação, na infecção, que a gente mais tem ali, pH baixo. Então, a gente tem uma entrega muito bacana, informação de subprodutos, que é aí que vai oxidar, trazendo os benefícios que a gente conhece, né? De biocompatibilidade, então, trazendo uma resposta imunológica ali, e o poder antimicrobiano, que é o seu poder germicida. Então, isso tudo é um ciclo que acontece de forma contínua. Então, eu preciso entender que na ozonioterapia eu levo um dano tecidual, que a gente chama de estresse oxidativo, só que de forma controlada e também de forma transitória. E é justamente esse fato de ser controlado e transitório que encaixa a ozonioterapia aí, no sistema de Hormese. Então, entendendo um pouquinho mais, eu sempre gosto de mudar um pouquinho aqui, porque a questão o poder anti-inflamatório, a inflamação é uma resposta do nosso organismo. Então, eu gosto dessa palavra, modulação do processo inflamatório. Então, a ozonioterapia traz isso para a gente de um modo geral, por quê? Porque ela vai buscar regular. Então, eu trouxe aqui alguns sinalizadores que são diretamente atrelados aí à ozonioterapia, principalmente a ozonioterapia sistêmica. Então, é aquela questão que a gente conversou lá no empilhamento das hemácias. Por que que o ozônio causa esse afastamento das hemácias de um modo geral? E aí, automaticamente, melhorando a circulação. Porque o que é para estar dentro e está em excesso, né, vai para o seu lugar de origem. Então, é nessa regulação do sistema da bomba de sódio e potássio que vai agir diretamente nessa repolarização celular e, consequentemente, melhorando a circulação do paciente. Em processos inflamatórios, a gente tem uma exacerbação, por exemplo, da NF-kappa beta, por exemplo. Então, a ozonioterapia vai levar à modulação, vai diminuir esses níveis desse marcador inflamatório, entende? Ao ponto que ela vai elevar o que tem que ser elevado para estimular. Então, essa ação epigenética é mexendo lá no núcleo, em mitocôndria, né? Em parte celular, aumentando a resposta celular, é que leva, por exemplo, aí a modulação do processo inflamatório, ou aumento da cadeia antioxidante, né? Ou a melhora na circulação do paciente e, consequentemente, a melhora do sistema imunológico como um todo do paciente. E o seu grande poder germicida é que traz aí o benefício da ozonioterapia no tratamento
de feridas infectadas, né? E também ajudando a matar micro-organismos de um modo geral. E aí a gente precisa também lembrar de algumas coisas que estão atreladas à eficácia da ozonioterapia. Então, a gente precisa ter atenção, porque a gente viu que, como conceitos básicos, a ozonioterapia, a mistura gasosa, ela é oxidante, é reativa e é instável. Então, eu preciso entender que, por exemplo, a luva de látex, ela reage com o ozônio. Então, na medida do possível, eu devo evitar. Quem tem esse teste de luva, olha o que ele faz na luva de látex, né? Então, esse teste também é indicado para ver se ali o seu equipamento está gerando a mistura gasosa mesmo, ozônio ou oxigênio. Porque se só estiver fabricando ozônio ou oxigênio, não vai oxidar a luva. Então, na medida do possível, eu devo evitar a utilização de látex aí, porque é algo que é oxidado pelo ozônio. Então, eu vou preferir estar usando uma luva nitrílica, por exemplo, certo? Ao ponto que copos de plástico, eu preciso evitar isso. O que é seguro? 3 coisas, basicamente: inox, vidro e silicone. Se eu estou em dúvida, então, se é um desses 3, é melhor não utilizar. Falando a grosso modo. Então, quando a gente entra mais a fundo, a gente começa a ter aí exceções à regra. Então, tem uma lista enorme na literatura mostrando quais são os tipos de plástico que não são oxidados pelo ozônio. Mas, na dúvida, é lembrar que o mais seguro para se trabalhar é silicone, vidro e inox, tá? E o porquê que eu preciso trabalhar, reforçando aí a questão da importância do cilindro medicinal, de oxigênio medicinal. Porque se eu fosse utilizar um oxigênio do ambiente, por exemplo, eu não tenho só O2 ali. Eu tenho nitrogênio, eu tenho gás carbônico, e eu vi que o ozônio, ele é oxidante, ele é reativo e instável. Então, entrando em contato com o CO2 ou o nitrogênio, eu vou estar, muito provavelmente, aí gerando subprodutos tóxicos. E não é isso que eu quero levar para o meu paciente. Então, por isso a importância da gente trabalhar com um cilindro de oxigênio medicinal extremamente puro. E aí a gente viu um pouquinho a respeito do gás, da água, e eu fiquei devendo falar um pouco aí a respeito do óleo. Todos os produtos ozonizados, ele tem a sua origem no óleo ozonizado. Isso é bacana porque sempre houve uma queixa muito forte devido ao odor do óleo em si. Então, o óleo, por mais que eu seja uma amante da ozonioterapia, eu realmente estou apaixonada, mas eu preciso confessar, não é algo cheiroso, muito não. Então, a indústria começou a se movimentar e a desenvolver produtos ozonizados, mas eu preciso lembrar que a origem de tudo aí é o óleo. Então, os óleos ozonizados, ali eu não tenho mais a molécula O3, eu tenho subprodutos. E esses subprodutos, podemos chamar de forma bem carinhosa, aí, resumidamente, de ozonídeos. Então, os ozonídeos nada mais são do que subprodutos daquela reação ali, da mistura gasosa com o óleo que foi ozonizado. Então, esses ozonídeos são hidroperóxidos e outros produtos de hiperoxidação lipídica. No mercado, nós temos alguns produtos aí. Eu trouxe 3 marcas para falar. Eu busco trabalhar com o que é bom. Então, eu experimento antes, procuro ver qual é a referência da empresa e procuro levar e oferecer, prescrever para o meu paciente aquilo que a gente tem de melhor no mercado. Então, tem a Oxi 3. Então, observe aqui em cima que eu botei uma estrelinha trazendo o IP. É como o IP mede a potência daquele óleo. O quão esse óleo ele é poderoso para matar bicho. Então, quanto mais alto esse IP, quer dizer que eu tenho um óleo mais potente para matar. Quanto menor, menos potente. Menos potente para matar bicho, mas pode ser uma excelente opção para a gente trabalhar aí com o processo de cicatrização, de reparo. Então, a gente tem esses 2 lados.
Tanto que eu trouxe para compartilhar com vocês umas imagens. Esse é meu tio, paciente, um vitorioso, na verdade, né? Um câncer de laringe, ele venceu. Então, pela primeira vez na minha vida, eu vi lesões bucais aí, lesões de mucosite, que até então eu só tinha visto em livros, né? O que foi que eu utilizei, olha que bacana, nesse paciente, essa foto do palato é do dia 4 de dezembro de 2020. Então, olhem no dia 11, olha o palato que a gente tem, né? Tá sarado completamente? Não, mas eu já tenho uma outra condição. Então, aí eu preciso entender que eu tenho uma mescla, né, de micro-organismos. Eu tenho, ao mesmo tempo, bactérias, vírus e fungos trabalhando no mesmo ambiente. Então, com muita segurança, eu posso trabalhar aí com produtos ozonizados, porque é algo que vai servir tanto para vírus, quanto para fungo, quanto para bactéria, em um único produto. Nós utilizamos muito água. O gás tem uma outra forma de aplicação sublingual, então é uma via que está sendo bastante utilizada e tem uma promessa muito grande aí no mercado. Então, eu utilizei no meu tio a via sublingual, então eu utilizei o gás. Ele fazia o bochecho, colocava via sonda, embaixo da língua, um volume do gás, e ele fazia o bochecho. O quanto ele conseguia segurar, ele segurava e depois expelia essa mistura gasosa. A gente utilizou muito a água para fazer a lavagem dessas lesões, principalmente do palato. Então, a gente via que com a pressão da água sendo jogada ali, e a oxidação imediata daquilo descia as crostas, né, do palato. Utilizei em muitos momentos o óleo da Oxi 3, porque ele tem um IP baixo, sim, mas ele pode ser utilizado na parte de reparo tecidual. Então, para matar bicho, ele é fraco. Então, para compensar isso, o paciente teria que usar mais vezes. Só que, por outro lado, ele não arde que nem os óleos altissimamente, com alta potência. Então, era algo que me permitia, porque o óleo de coco, por si só, ele já tem um poder germicida. É baixo? É. Mas imagine esse óleo de coco potencializado. E outra terapia integrativa que a gente utilizou bastante no meu tio foi a laser terapia nessas lesões. Então, olha no dia 13, por exemplo, como é que está a língua. Olha para o dia 11 para o dia 13, em pouquíssimo tempo. Então, eu não quero aqui vender algo para trabalhar de forma exclusiva. Não. Eu fiz questão de, logo no início, dizer que a ozonoterapia faz parte das terapias integrativas, de um modo geral. Ela não veio para substituir. Às vezes, a gente até consegue substituir e tratar única e exclusivamente com aquela técnica em si. Mas, a grande maioria das vezes, a proposta é agregar, é unir forças para ajudar o paciente em si. Então, aí está um exemplo que a gente poderia estar lançando mão, por exemplo, do óleo de coco tranquilamente. E de todos, é o que tem o odor menos fétido. É quase imperceptível. Então, ele também é bastante aceito em crianças. Então, fica essa dica, essa opção. Um óleo que eu gosto demais é esse óleo de girassol, da Ozone Life. Esse aí realmente é o meu preferido, por causa da embalagem, então eu consigo controlar muito melhor. E aí eu tenho um altíssimo poder germicida, porque eu estou trabalhando com IP por baixo aí de 600. Então, a minha preferência clínica é pela Ozone Life. Eu gosto muito do óleo deles. E agora eles estão lançando até produtos em outras partes para outras regiões do corpo, como a parte capilar, estética, bem a parte corporal aí. Eles estão inovando. Mas quem é o grande inovador, e eu acho que a empresa número 1, em todos os sentidos, de um modo geral, é a Filozone. Então, a Filozone tem basicamente esses dois óleos, o de girassol e o de azeite de oliva. Então, por exemplo, ela está fazendo lavagem nasal, misturando o soro e o óleo, uma gotinha do óleo, ali trabalhando com 10 ml em média do soro. O mais indicado para as vias aéreas superiores, por exemplo, é o óleo de oliva, para a gente estar lavando essas áreas. Ele tem o odor menos fétido do que o de girassol. Mas eu, particularmente, prefiro da outra empresa por causa do dispositivo. Então, essa embalagem, na minha opinião, mela bastante. E borrifa,
borrifa e sai muito aqui. Então, o controle, eu acho que deixa um pouco a desejar. Então, a minha preferência clínica é pela outra marca. Mas essa marca é fantástica. A Filozon é pioneira, ela é número 1, é referência lá fora também. Eles desenvolveram toda uma linha aí de produtos e eu não poderia deixar de trazer um deles em si. Então, todas as outras empresas vieram atrás, eu acho que é um grande exemplo, porque o que é bom tem que ser aí copiado, né? Tem que ser seguido, tem que ser espelhado. Então, é uma empresa séria que trabalha com produtos 100% veganos e tem essa responsabilidade muito bacana com a natureza. E eu escolhi para falar basicamente do creme dental ozonizado, que é o meu preferido, desde que foi lançado eu uso, recomendo. Ele tem na sua mistura aí óleos essenciais, como óleo de melaleuca, que é um potente germicida. Então, junto com o óleo ozonizado, fica responsável aí por essa característica germicida. Então, é excelente para pacientes periodontais. Para essa parte aí de sangramento gengival, é muito bom, muito indicado. Não tem o flúor, tem o xilitol no lugar. Então, nós sabemos, né, que mais do que nunca temos aí um excesso de flúor no nosso dia a dia. E tem o extrato de calêndula, que vai ajudar a trazer esse poder calmante aí, ajudando um pouco na questão da sensibilidade. Não é uma pasta que é voltada para a sensibilidade em si, mas o extrato de calêndula ajuda muitos pacientes também com sensibilidade leve. Tem esse caso muito legal que eu trouxe para vocês aí de uma grande amiga, é uma médica veterinária, a doutora Mariana Ávila, aí é uma cadelinha dela, e ela utilizou o creme dental ozonizado por 7 dias. Eu juro que eu implorei para que ela tirasse uma outra foto, tentando equalizar aí um pouco a questão da luz que ficou estourada na segunda foto. Mas o resultado foi fantástico. Observe numa aproximação que a gente não tem a eliminação, ela não fez a raspagem, certo? Ela só utilizou o creme dental ozonizado mesmo, através da escovação. Então, é notório aqui a diferença da imagem inicial, 7 dias antes e 7 dias depois. Então, a gente observa aqui que ainda tem presença de acúmulo, mas nada considerado aí ao que a gente vê acima. Todos esses produtos da linha da Ozon Care também estão sendo utilizados em pets. Então, isso é bacana, é você não restringir um produto a um grupo. Isso eu acho bem legal. Eu acho bem legal esse artigo, e ele é referência, é citado por quem fala de osteonecrose, aí associada à ozonioterapia. Ele é 2011, ele foi aceito lá e publicado. Então, basicamente, resumindo, o que é que esse artigo fala? Eles avaliaram 10 pacientes que não foram responsivos a uma terapia convencional, pacientes oncológicos com osteonecrose, né? E todos esses pacientes faziam uso de bifosfonato. Eles selecionaram esses 10 pacientes, todos eles fizeram aí antibiótico terapia prévia, tá? Foi protocolo para todos. Também fizeram a limpeza do osso que estava exposto para que houvesse uma maior absorção aí do produto. A única coisa que foi utilizada foi o óleo ozonizado como medicação curativo ali na lesão imediatamente em si. E foram propostas 10 sessões com 10 minutos do óleo em contato. O paciente retornava a cada 3 dias. E eles começaram a observar que a partir da terceira sessão já tinha um destacamento da lesão. E todos, dentro dessas 10, evoluíram de maneira muito positiva e o pedaço necrótico do osso foi removido com pinça, sem necessidade de anestesia, sem dor para o paciente. Então, isso foi muito legal. Aí, olhando na literatura, aí eu já puxei a sardinha um pouquinho, foi um relato de caso, mas eu achei bem legal que uma das participantes aqui, a doutora Beatriz, ela é do Hospital Central da Aeronáutica. Como o Alex sabe, eu sou amiga aí da esposa dele e trabalhamos na aeronáutica. E lá eu trabalho muito com óleo ozonizado. Todos os meus pacientes que fazem no pós-operatório imediato e aqueles que têm bolsa periodontal,
eu levo o meu óleo ozonizado e aplico, porque a prática mostra uma diferença do antes da utilização e o depois. Então, é algo que eu realmente não abro mão. Então, esse artigo, esse relato de casos, foi em 2020, um caso de uma paciente também que fazia uso do bifosfonato, aonde observava-se essa lesão necrótica e com a utilização única e exclusivamente do óleo ozonizado, observou-se o sequestro espontâneo da lesão entre a 8ª e a 9ª sessão de tratamento. E eu trouxe para compartilhar com vocês um caso, né? Esse caso é para minha vida. Eu sou apaixonada por esse caso, foi um grande presente, de verdade. Esse é seu Jaime, eu recebi esse presente em 31/1 de 2019. Então, ele chegou num curso, na época, era o último módulo do curso que eu dava. E, através de uma colega, ele é um paciente morador da ilha, foi lá para ser avaliado. Paciente oncológico, fazia uso de bifosfonato e com essa lesão necrótica aí na mandíbula, já fazia mais de 1 ano. Então, eu não prometi absolutamente nada, mas eu topei ajudar esse paciente, juntamente com a colega. A gente resolveu ajudar. Então, nesse mesmo dia, a gente começou o tratamento, utilizando as 3 formas. Lavamos, muita gente usou em média aí 1 litro d'água lavando essa lesão. Então, olha o aspecto inicial, né? Cheio de supuração, resto de osso aí brotando. Olhe a parte de baixo, como o osso já está com aspecto diferente. Então, a gente irrigou bastante para lavar essa lesão. Bioestimulamos o tecido como se fossem aplicações anestésicas ali no fundo de suco. Concentração baixa, dividir aí nessa localização, basicamente 2 pontos, levando entre 2 e 3 ml aí de bioestimulação tecidual, para a gente estimular o tecido mole. E, por fim, a gente deixou o curativo, né? Colocou o óleo, deixou por um tempo o óleo, e o paciente foi para casa, né? Com o óleo em boca. Não precisou lavar depois. E faz uso de quanto tempo do óleo? 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia? Então, como se eu quero marcar bicho, eu posso utilizar ele tranquilamente 2 vezes ao dia. Então, nessa fase supurativa, o paciente usava 3 vezes ao dia. Ele se alimentava, fazia a higienização dele e aplicava um pouquinho do óleo na lesão. A partir do momento que a gente começa a eliminar a infecção e quer o reparo, a gente precisa espaçar mais. Então, ao invés de 2, 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Porque aí eu já não tenho mais infecção, eu quero reparo tecidual. Como eu tenho um óleo muito forte, se eu ficar utilizando ele várias vezes, eu vou inibir o reparo, a cicatrização. Perfeito? Ótimo. Então, no dia 30/3, observe que a gente iniciou no dia 31 de janeiro. E no dia 30/3, nós tiramos desse local um pedaço de osso necrótico com a pinça também, um pouco maior do que 3 centímetros. Então, a gente viu no artigo lá de 2010 que foram selecionados 10 pacientes, todos eles com lesões menores do que 2,5 centímetros ali de comprimento e profundidade máxima de 0,5 centímetros. E esse caso realmente foi um grande desafio. Então, é importante falar que não foi dado nenhuma esperança, garantia, previsibilidade de sucesso no tratamento. Só que a gente abraçou a causa e quis ajudar esse paciente. Então, em outubro de 2019, lembrando que a gente começou lá no último dia de janeiro de 2019, olha o resultado que a gente obteve. Então, um resultado muito bacana, né? Olha a diferença desse tecido. Chega que o tecido tá pulando, né? De tão gordinho, de tão edemaciado que ele tá. Aqui em outubro de 2019 foi após a remoção daquele pedaço necrótico. E era imagem térmica também, né? E a imagem térmica também, bem lembrado. Então, a gente observa... Volta aí para outro slide para a pessoa ver. Vamos lá. Então, lá no primeiro slide, 31/1, a gente tem uma imagem termográfica do paciente. Então, o que eu quero que vocês entendam. Eu nunca vi o que é termografia. O exame de termografia é um exame por imagem que vai buscar assimetrias no corpo. A gente sabe que o corpo humano, ele tem
biologicamente falando, uma simetria dos dois lados. Se a gente tem uma diferença de temperatura de um lado para o outro, isso sugere para a gente que há ali uma alteração ou até mesmo já uma patologia associada. Quanto mais discrepante, mais confiável que ali a gente já se trata de uma patologia. E aí a gente acaba confirmando com outros métodos. Então, aqui em Seu Jaime, que a gente pode observar que a região da lesão em si, a mandíbula, a parte da maxila aqui, a gente está observando um vermelho bem difuso e um branco bem no centro aqui, porque essa região está quente. Então, quanto mais vermelho, mais para o branco, está dizendo aí que eu tenho a lesão ou que eu tenho algo que está muito quente. Então, a gente tem um processo inflamatório e uma infecção associada, que está justificando essa coloração aí do local. Ao ponto que em outubro, por mais que ainda tenhamos o vermelho, o branco, porque aqui, na verdade, a gente tinha uma fissura da mandíbula do paciente e não houve progressão disso. Então, por mais que eu ainda tenha um processo inflamatório, um processo infeccioso, ele está muito mais contido em relação ao primeiro. Então, isso é bacana porque o próprio paciente ele pode enxergar a melhora, ou se está tendo resultado ou não aquele tratamento. Então, a termografia também faz parte das terapias integrativas, que é um recurso bem bacana, aí que é através da mensuração ali da radiação infravermelha que o próprio corpo do paciente emite, a gente consegue aí dar diagnósticos de determinadas alterações ou mesmo patologias. E aí, infelizmente, em outubro de 2020, Seu Jaime veio a óbito, mas ele ficou aí com essa pomba branca, né? É um anjo que está nos olhando e com certeza foi um grande amante da ozonioterapia e a gente conseguiu, através dessa terapia tão bonita, devolver um pouquinho de qualidade de vida para esse paciente no final da sua vida. Eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. Jaime, tenho 64 anos, sou da ilha de Taparica, sou paciente oncológico e tomei uma medicação que me causou grave na minha mandíbula, no osso acima de minha mandíbula. E aí fiz uma cirurgia e não deu resultado. O médico falou para mim que eu teria que conviver com aquilo, não fechou. Fui a outra dentista e chegando lá, ela fez uma limpeza, mas disse que eu teria que conviver com aquilo, aquelas dores e com aquela situação. E aí começou meu sofrimento, com quase 2 anos de sofrimento em casa, não dormindo. Já não queria mais viver, eu já estava pedindo já, que não tinha condições de dores que eu sentia, não aguentava. A minha irmã tem uma médica que é muito amiga dela, e essa médica chegou para mim e disse, não, nada disso, vou lhe dar uma condição de vida mesmo, vamos cuidar disso. Aí me mostrou várias fotos e tal. Aí, no outro dia seguinte, foi marcado para a doutora Suzana e a doutora Índia. E chegando lá, eu fui atendido por doutora Suzana, que eu não conhecia, e também a doutora Índia, que também não conhecia. Aí fui apresentado, tudo bem, aí me sentei na cadeira, ela procurou saber toda a minha vida, eu expliquei que tinha acontecido isso e tal. Os médicos tinham dito que eu não ia ficar bom disso, que eu ia ter que conviver com essa situação. Eu falei, nada disso, não vou te garantir nada, vamos dar o tratamento. Bom, e passei a tomar. Primeiro dia logo tomei o ozônio. Tomei o ozônio, aí aquele negócio infiltrou dentro de meu rosto assim, e parecendo que era brasa de fogo. Infiltrou e pá, tudo bem. Fui para casa, aí marcou para eu retornar aqui ao consultório dela na outra semana e já saí de lá já aliviado de novo. Já dormi mais tranquilo, mas aquela dor do efeito do ozônio parece que estava circulando assim no meu rosto, no meu corpo. Tudo bem, mas vai ser melhor que foi na outra semana, desloquei para aqui, no Soesp, e fui atendido por doutora Suzana e doutora Índia. Comecei o meu tratamento. Daí para cá, só alegria. Cada dia tirava um ossinho, e eu fazendo as minhas aplicações de ozônio, eu levava o ozônio para casa, e o óleo,
Chegava em casa de manhã, fazia minhas refeições, lavava a boca, escovava os dentes, papá, e aí fazia a aplicação do ozônio. Depois colocava o óleo, já meio-dia a mesma coisa, à noite a mesma coisa. E foi indo, e de repente eu senti assim que estava expurgando alguma coisa de dentro de mim. Quando eu passava a língua assim, pedaço de músculo. Aí eu ligava para ela e falei, não, tira uma foto, guarda e trava. Aí os ossos saltando assim, eu nem imaginava. Aí vinha para cá, trazia, quando chegava aqui, ela dava para tomar a aplicação e tal, e os ossos começaram a sair. Quando foi um dia, teve um de 3 centímetros, eu tenho uma foto, não sei a foto aí, de 3 centímetros. Quando saiu esse pedaço de osso 3 centímetros, parecendo que elas duas tinham ganho na loteria esportiva. Ficaram tão alegres, tão contentes, e aquele osso de 3 centímetros. Aí esse osso eu não tenho, mas eu tenho uma foto porque ele foi para fazer a biópsia. Exatamente porque ela estava preocupada, pensando que seria uma doença maligna e tal. E aí, quando eu para a biópsia, e graças a Deus foi tudo tranquilo. Eu senti na minha panorâmica. E até hoje eu estou fazendo meu tratamento. Cada semana que eu venho, sai um ossinho, um pedacinho, aos poucos. Não é uma coisa assim imediata, mas eu estou me sentindo bem. É o que eu faço também. E estamos fazendo tratamento, graças a Deus, e estou aqui. Tenho que dizer isso e agradecer a Deus e agradecer a essas duas, doutora Suzana e doutora Ingrid, a mãe dela, né, que foi que me indicou, e eu me sinto bem aqui, estou bem atendido, estou feliz com o ozônio. O ozônio é minha vida. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês um pouquinho da ozonioterapia. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos vocês e me coloco à disposição, sempre. Perfeito, foi ótimo. Muito obrigado pela aula que você deu. Vou deixar aqui na descrição o contato dela. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre a ozonioterapia, viu que aqui passou o tempo que a gente nem sentiu. Ela vai ter o maior prazer em tirar essas dúvidas. Não é não, Suzana? Com certeza. Você que aí gostou do vídeo, curta, compartilhe. Vai ter essa oportunidade de conhecer mais sobre a ozonioterapia, que eu não entrei muito aqui na discussão, porque eu também sou um pouquinho leigo em relação a esse assunto. Um pouquinho, não totalmente. Comecei a me familiarizar um pouco a partir do momento que eu conversei com Suzana. Inclusive, eu citei ela hoje na aula que eu dei para os alunos. Muito obrigado, Suzana. Um beijão. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Alex. Obrigada.